Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Figueiredo, professor auxiliar da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista Irajá, da classe de jovens, e quero agradecer você por estar assistindo esse vídeo da aula 14, que trata respeitando a propriedade alheia. E nessa aula nós vamos tratar do 8º mandamento bíblico, que é não furtarás. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a estar orando comigo, entregando essa aula nas mãos do Senhor. Oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por essa oportunidade de nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa estar abençoando, Pai, essa aula, que essa aula seja uma bênção que possa alcançar muitos lugares, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil e no mundo, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Como nós falamos, nós vamos tratar do 8º mandamento, não furtarás. E para nós começarmos, eu quero convidar você a estar lendo comigo o texto básico e o versículo-chave desse estudo, que encontra-se em Êxodo 20:15, que diz assim, o 8º mandamento, não matarás. E o outro é Mateus 6:33, que diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Bem, se nós estamos falando de propriedade, nós vamos estar falando de bens. Então, um versículo está ligado totalmente ao outro. E o objetivo dessa aula, que eu quero ler com você, diz assim, refletir sobre o perigo das ações diárias eventualmente praticadas por cristãos que ferem o mandamento bíblico. Ou seja, o objetivo dessa aula nós vamos tratar da amplitude do mandamento não matarás. Nós vamos falar um pouco sobre nós vamos falar um pouco da amplitude do mandamento não furtarás, né? Que não significa só apenas roubar, mas muito mais do que isso. E nós vamos estar elencando esse mandamento com algumas ações diárias nossas. E tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Então, para nossa introdução, eu quero estar explicando para você, assim, compartilhando com cada um de vocês, que no Brasil hoje nós temos assim uma grande dificuldade de nós termos uma palavra chamada integridade, né? Nós temos assim dificuldade porque nós temos visto a corrupção em todas as esferas, seja na esfera federal, municipal, estadual, seja em todas as classes sociais, não, na alta classe, na média, na classe baixa, seja numa corrupção de grandes valores, seja num troco que não é entregue. Então, nós vamos estar tratando desse assunto, não furtarás, de uma maneira bem profunda. Bem, lembrando que a ética cristã trata do comportamento cristão. Essa lição, ela é diretamente para nós que somos cristãos, porque a ética, ela tem que fazer parte da nossa vida sempre. Outra coisa que nós vivemos nesses dias de hoje é a questão do relativismo. O relativismo, ele é muito sério, porque quando eu coloco relativismo, eu fico pensando se esse texto realmente ele é verdade. Será que esse texto aplica-se no dia de hoje? Será que esse versículo bíblico ele é aplicado em tal situação ou só foi no passado? Então, outro assunto também importante nós destacarmos é o relativismo, que ele ronda as nossas igrejas e ele tem atrapalhado muito a questão de nós estarmos aplicando a verdade absoluta da palavra de Deus. Bem, para nós estarmos entendendo essa lição, eu queria estar assim passando para vocês alguns conceitos básicos dessa lição para nós estarmos elencando o título da lição com aquilo que nós vamos falar. O primeiro conceito é propriedade. E o que é propriedade? Propriedade é aquilo que você trabalhou para conquistar,
ou você ganhou de presente de outra pessoa. Por exemplo, quando eu compro um carro, eu adquiri uma propriedade. Quando eu ganho um relógio, também adquiri uma propriedade por meio de presente de alguma pessoa, mas aquilo é meu. Bem, não furtarás, esse versículo não furtarás, quando eu tenho que ter cuidado com a propriedade alheia, é exatamente esse meio, esse muro que fica entre aquilo que é meu e aquilo que é do meu irmão, aquilo que é de outra pessoa. Então nós vamos estar tratando exatamente desse tema nesse momento. E eu quero convidar você a vir comigo no tópico 2, a entender o mandamento, entender a origem do mandamento. Bem, para nós entendermos o mandamento, eu queria aqui dividir em 3 conceitos. O primeiro conceito é o furto, tá? São conceitos de direito. O primeiro conceito é o furto. O furto é a subtração de bens sem violência e sem a presença da pessoa prejudicada. O roubo já é diferente, né? O roubo é a subtração de bens com a presença da pessoa prejudicada e com ou sem violência, que é o que nós temos visto no nosso dia a dia, do nosso Rio de Janeiro e do nosso Brasil. E o latrocínio é o roubo seguido de morte, né? Quando, infelizmente, acontece de ter alguma reação daqueles que estão assaltando e acabam matando o prejudicado. Então, essas diferenças para nós entendermos esse mandamento não furtarás. Uma pergunta que eu faço para você: o mandamento não furtarás, ele é utilizado somente para o furto ou para o roubo também? Evidente que ele é utilizado para os dois, e nós vamos estar entendendo uma ligação muito forte de uma palavra com a outra lá no original. Quando a Bíblia foi escrita lá no original, no hebraico, nós vamos estar vendo isso um pouquinho mais à frente. Bem, e a Bíblia, e aí eu queria começar com alguns conceitos, com alguns exemplos da Bíblia, melhor dizendo, onde a palavra furto ela é utilizada. Conforme nós falamos, no hebraico, no original dessa palavra, ela significa ganab, com essa pronúncia. E ganab, ele não envolve somente o furto, ele vai muito além do furto. Ele é usado no Antigo e no Novo Testamento, e ele é usado para furto, para roubo, para engano e para sequestro de pessoas. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só que interessante. Furto de objeto. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 44:8. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Então, esse verbo original, ganab, ele é usado nesse texto de Gênesis 44:8. Olha só outro exemplo. Êxodo 22, versículo 1 e versículo 7. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. E se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes foram roubados de casa, deste o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-lo em dobro. Então, esse é um outro exemplo de roubo de objeto, tá? Que também é origem do verbo ganab. Olha só, sequestro de pessoas, Êxodo 21:16. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou for apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. O mesmo verbo é usado. Por quê? Isso é venda de seres humanos. Ou seja, você rouba o ser humano e vende o ser humano. Então, também é aplicado aqui. Não furtarás.
Gênesis 40:15 é o exemplo que nós temos de José, que também foi vendido pelos seus irmãos e também é aplicado esse verbo no original ganábio. Olha só. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Então, Gênesis 40:15 conta-se o pedacinho da história de José, né, o pedacinho da história dele, para que nós possamos entender a origem. Outro, quando é usado, é engano. Olha só o que diz Gênesis 31:20. Foi assim que Jacó enganou a Labão e arrancou o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Então, enganar também está no original do verbo furtar. Olha só que coisa interessante. Olha só como nós aumentamos a nossa visão. E aqui, olha só. Olha só que coisa séria. Jeremias 23:30. Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Isso aqui é muito sério, porque essas palavras dos profetas são palavras que eram palavras deles, não eram palavras de Deus, palavras roubadas, dizendo que era de Deus, não eram. Então, esse texto aqui é um outro exemplo, e é um exemplo sério de não furtarás, porque você não pode dizer que a palavra é de Deus e a palavra é sua. Você entendeu? Então, por isso que esse verbo ganar, o original dele, também está ligado a engano. E nesses dias de hoje, nós temos muitas igrejas, muitos problemas dentro da nossa igreja de pessoas que roubam a palavra de Deus e dizem que é de Deus, mas não é, é dele. Então, esse é um exemplo também de não furtarás. Bem, eu quero aqui no tópico 3 passar para vocês sobre o princípio do respeito à propriedade. Nós já aprendemos o que é propriedade. Propriedade é aquilo que é conquistado com o meu trabalho ou que eu ganho. E agora eu tenho que ter respeito à propriedade alheia. Por fim, afinal de contas, esse é o tema da nossa lição. Bem, olha só o que diz Êxodo 22, de 1 a 4. Nós já lemos do versículo 1 e o versículo 7, agora vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois de nascer no sol, será culpado de homicídio. Um ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituir em dobro. Bem, qual a lição aqui para nós desse texto de Êxodo? Primeiro, aquilo que é roubado deve ser restituído. Isso é o básico que nós trazemos para hoje. E nós podemos lembrar das grandes corrupções que nós temos. Nada mais justo do que a pessoa devolver tudo que foi roubado. Outra coisa, não é só pedir perdão, tem que restituir. Quer ver um exemplo prático aqui na nossa vida, no nosso dia a dia? Você pegou um livro emprestado, perdeu o livro, é só pedir perdão para o seu amigo ou para o seu irmão que você perdeu o livro? Não, não é só pedir perdão. É você simplesmente ter que comprar um livro, devolver o livro para ele e resolver a situação, tá? Então, essa é a primeira lição. A segunda lição, o furto, ela é uma abominação. Olha só o que diz Jeremias 9:10. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Então, diante dos olhos de Deus, o furto é abominação.
tá? Então, por isso que hoje nós vamos ampliar um pouco essa questão de furto, tá? Por isso que hoje nós vamos abrir um pouquinho a nossa mente e ver se nós estamos praticando algo fora da nossa ética cristã. Deus abomina o furto. Deus abomina essas pequenas ações nossas que nós fazemos e não agrada a Ele. Bem, outro, não basta parar de furtar, tem que trabalhar. Olha só que legal. Efésios 4:28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Antes de se converter, a pessoa tinha o hábito de furtar, mas agora, o que acontece? A pessoa tem que ter o hábito de trabalhar para poder ter uma propriedade, para poder conquistar alguma coisa. Tá? Então é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Outro princípio da propriedade é viver santo. Olha só, 1 Pedro 2,12 diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Como tem que ser o nosso viver entre os gentios? Um viver santo. Ou seja, no meu trabalho, se tem uma oferta de corrupção, se tem uma oferta de eu pegar alguma coisa que não me pertence, que pertence ao meu patrão, que pertence ao meu trabalho, o meu padrão como cristão, a minha ética cristã, me leva a ter um viver santo, a ter um viver separado. Exatamente como o apóstolo Pedro coloca. Primeira carta de Pedro 4,15 diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se eu tenho que sofrer, que eu sofra por Cristo, não como ladrão, não como condenado como ladrão, nessa crise de integridade que nós falamos ainda há pouco. Tá? Então, esses versículos nos alertam a isso. E o mais importante, 1 Coríntios 6,10 diz assim: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, é muito importante nós estarmos alerta a este mandamento: não furtarás, porque por coisa boba eu não herdo o reino dos céus. E é isso que o apóstolo Paulo colocou aqui. Bem, para que eu, entendendo esses conceitos, existem alguns alertas que nós vamos fazer aqui, algumas advertências no nosso dia a dia. E aí eu quero convidar você a pensar comigo, se alguma vez alguém já te chamou de ladrão. Já pensou alguém chegar e falar assim: você é um ladrão? Você vai se sentir assim humilhado? Não, eu não sou ladrão, jamais. Não, hein? Mas olha só, algumas advertências nós temos que ter, assim, alguns tópicos importantes que Deus nos adverte. Primeiro, é agir corretamente nos relacionamentos comerciais. Primeiro tópico é esse. Primeiro, não sonegar. Olha só o que diz Tito 2, 9 e 10. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-lo, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que não são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Ou seja, o meu testemunho como patrão, o meu testemunho como gerente, como empregado, esse testemunho faz diferença. Então, o que nós sugerimos aqui no estudo? Primeiro, não propor propina na fiscalização no comércio, tá? No teu comércio, no teu empreendimento. Segundo, não aceitar propina, tá? Terceiro, um assunto também que tem a ver com essa relação comercial, é no trânsito, tá? Não propor resolver com guarda aquele jeitinho brasileiro, aquele, não, toma aqui, isso aqui, pô, segura aqui, resolve minha multa, não. Sabe, isso tudo é dentro do conceito de furtarás,
Olha só que coisa séria. Dívidas somente de amor, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Olha só que legal. Dívida só de amor. No seu comércio, seja honesto. No seu empreendimento, seja honesto. Você, empregado, seja honesto. Não pegue nada que é teu, sabe? Não pegue absolutamente nada que é seu. Segundo, ser correto com pessoas que trabalham para nós. Ou seja, nós temos aí uma série de pessoas, temos pessoas que trabalham na nossa casa, empregados nossos de empreendimento, de comércio, de indústria. Seja correto. Sabe, crente não pode explorar trabalho do seu próximo. Segundo, pagar salário justo. Olha só o que diz Levítico 19:13. Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Sabe, não fique, volto aqui amanhã para pagar. Não, seja honesto com o seu pagamento. Pague todos os direitos dos seus empregados, sabe? Faça como se Deus estivesse ali fazendo no teu lugar, em seu espaço. O que faria Jesus? Jesus faria isso, faria perfeito, pagaria tudo. E o outro, ser firme contra a corrupção. Num país nosso que a corrupção nos cerca de todos os lados, sabe, o conselho dessa lição é que você seja firme. Você que trabalha em serviço público, seja firme contra a corrupção. Você que trabalha no comércio, seja firme contra a corrupção. Você que trabalha em tudo quanto é lugar que circula dinheiro, seja firme contra a corrupção. E eu quero contar um testemunho aqui. Uma vez eu fui ao Detran para poder fazer a vistoria anual e chegou lá, meu vidro estava trincado e eu não tinha visto, realmente eu não tinha visto, coisa pequena. E o rapaz propôs assim, com R$50 a gente resolve tudo, você vai embora feliz. E eu falei, muito obrigado. Eu fui, troquei o vidro, voltei lá, licenciei o carro e glória a Deus que eu estou dando esse testemunho hoje. Porque aquilo ali traz, se eu aceitasse, traria uma maldição para a minha vida. Quer ver outro tópico importante? Entregar os dízimos e ofertas na casa de Deus. Olha só o que o Malaquias 6:3 diz. De 6 a 12, diz assim, olha só. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntaram, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês estas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. De tantos problemas que tinha aquela nação de Israel, um dos problemas era o dízimo e a oferta que eles estavam roubando do Senhor. Por isso, eu quero assim também alertar você, que isso também está enquadrado lá no 8º mandamento, não furtarás. E qual deve ser a nossa motivação de dizimar e ofertar? Adoração, amor ao Senhor, assim, gratidão a Deus por tudo, sabe? Eu quero assim convidar você que não é dizimista, a que seja dizimista conosco, tá? Que seja dizimista, que entregue seu dízimo ao Senhor. Bem, outro tópico importante é o número 4. Algumas dicas para nós ajudarmos a cumprir o mandamento não furtarás. Porque, meu irmão, não é fácil não. Sabe, no momento que você está passando a maior dificuldade, é que vem a tentação.
Então, primeiro, entender a soberania de Deus na nossa vida. Deus é soberano na nossa vida. Deus está no controle da nossa vida. Por isso, se você está passando por alguma dificuldade financeira, e nós estamos tratando disso durante esse estudo, lembre-se que Deus está no controle da sua vida. O segundo é crer na providência de Deus. Mateus 6,33, eu quero ler de novo, diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Providência de Deus. Você não precisa se corromper, você não precisa furtar algo de alguém. Deus tem poder para prover sobre a sua vida. Outra coisa importante, trabalho honesto. Colossenses 4:1 diz assim: senhores, dei aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Sabe, trabalho honesto. Você que é patrão, seja honesto com o seu empregado. Você que é empregado, seja honesto com o seu patrão. Sabe, isso te traz a bênção do Senhor sobre a sua vida. E por fim, eu quero assim concluir essa lição dizendo o seguinte: primeiro, nunca aceite o tal do jeitinho brasileiro e a esperteza do povo. Ou seja, Deus nos deu duas opções, o caminho estreito e o caminho largo. Lembre sempre do caminho estreito, que é o caminho de você pagar imposto, é o caminho de você pagar todos os direitos aos teus empregados, sabe? Não caia nesse no jeitinho brasileiro. Outra coisa, aceite a sabedoria de Deus, sabe? O jeito brasileiro não resolve nada, a sabedoria de Deus sim. Terceiro, vale a pena perder o mundo inteiro, mas ter a salvação. Sabe, nós temos visto aí nesses dias gente boa na cadeia, cumprindo cadeia, político, empresário, gente boa na cadeia. Mas vale a pena você ser honesto e dormir tranquilo, vale muito a pena. E por fim, na tentação de Cristo, o inimigo mostra os reinos do mundo que daria para ele, mas tinha uma condição. E a condição era adorá-lo e prostrar diante dele, diante do inimigo. Sabe, que Deus nos livre, que Deus nos abençoe, que nós não possamos cair nesse caminho de estar aceitando corrupção, de estar aceitando aquilo que não pertence a Deus, porque se nós não estamos nos prostrando diante de Deus para pedir misericórdia a Ele, nós estamos nos prostrando diante do inimigo. E não é essa a vontade de Deus, sabe? Escolha o caminho do bem, escolha o caminho de Deus. Deus tem o melhor para você. Deus é fiel. Deus ouve a sua oração e Deus é capaz de prover tudo aquilo que nós precisamos, sabe? E com isso eu termino a lição 14. Quero agradecer a você mais uma vez por sua paciência. Quero agradecer a você por estar conosco aqui na nossa classe de jovens e quero fazer um agradecimento especial a Deus que nos deu essa oportunidade. Agradecimento ao pastor Carlos, a Glória, o Gilmar e a todos aqueles que fazem parte da classe de jovens. Muito obrigado, Deus te abençoe, tá? E lembre de tudo que nós falamos, sabe? Proste-se diante de Deus. Deus te abençoe.